Boa noite, meus amigos. Hoje, dia 22 de janeiro de 2021, vamos prosseguir, portanto, com o estudo da literatura da Madeira, da Ilha da Madeira, e, portanto, estamos ainda a falar de autores que nasceram no século XIX e que se projetaram em finais do século como escritores e também ainda alguns deles atravessaram o século XX e, portanto, tanta influência concederam aos seus seguidores. Portanto, vou começar com a leitura sobre o primeiro Visconde do Porto da Cruz, que era onde tínhamos terminado. Então, primeiro Visconde do Porto da Cruz nasceu em 1890 e faleceu em 1962. O seu verdadeiro nome era Alfredo António de Castro Teles de Menezes de Vasconcelos de Betancourt de Freitas Branco. Fez o antigo curso superior das Alfândegas, que mais tarde se converteria no curso de Ciências Económicas e Financeiras, e João de Freitas Branco, que era seu tio, incentivou a inscrever-se na universidade. Mas, como o seu caráter participativo e patriota o levou a envolver-se na conspiração monárquica, esfiada por Paiva Couceiro, teve de fugir para a Espanha e ficar exilado durante 3 anos em Paris. Viajou depois pela Europa e, quando regressou a Portugal, decidiu cursar Direito na Universidade de Lisboa. Contudo, foi obrigado a fazer o curso de oficiais milicianos, não tendo completado a licenciatura. Concorreu à Escola de Guerra e foi colaborador direto de Sidónio Pais, tendo capturado o assassino daquele político. Foi jornalista, publicista e polemista. Escreveu em diversos jornais e revistas. Na verdade, foi diretor da Revista Portuguesa, colaborou no Diário da Manhã, no Diário de Notícias, na Brutéria e nas publicações Arqueologia e algumas mais como História das Artes e História da Madeira. Portanto, o seu mérito é imenso, porque para além de ter sido, digamos que, do grupo que fazia parte do Paiva Couceiro, não é? Porque ele integrou-se na conspiração monárquica que era esfiada por Paiva Couceiro. Tinha ideias próprias e muito derivadas de política que o levaram a ser um jornalista e um publicista muito renomado. Portanto, para além de todos estes jornais e publicações em que deu a sua contribuição, publicou ainda obras de caráter político, etnográfico e folclórico, portanto, promovendo a sua terra natal. Elaborou uma história da literatura madeirense em 3 volumes, encontrando-se o seu nome, biografia e obra citados no 3º volume. Este último volume foi publicado em 1953. Contém a descrição da biografia e da obra de 350 escritores madeirenses no período compreendido entre 1910 e 1952. Portanto, é uma obra que deve ter dado muito trabalho de pesquisa, como é óbvio, não é? O mesmo autor escreveu em 1914 Res Lusitana, uma tradução do alemão, e no mesmo ano o romance O Destino. No ano de 1916 escreveu ainda um estudo patológico intitulado Ana Clara.
Escreveu ainda a novela Charcos e Contos relativos ao seu exílio. Nesse mesmo ano, escreveu relatos políticos que intitulou No Exílio e, em 1917, A Ação do Estado nas suas relações com a Igreja. Posteriormente, em 1919, publicou ainda Auto da Primavera, com música de seu primo, Luís de Freitas Branco. Inspirou-se para escrever esse trabalho, que elaborou numa única noite, num conto de sua tia, a segunda Condessa de Nova Goa, intitulado O Inverno Durava Há Muito. Pretendia com esse trabalho demonstrar que o positivismo demasiado materialista de que era acusado expressar nos seus escritos por António Sardinha e Cabral do Nascimento também podia produzir uma obra impregnada de espiritualidade e misticismo. Escreveu em seguida Madrinha de Guerra, comédia em um ato, e Confidência, episódio dramático. Em 1922, escreveu uma peça em 3 atos, A Canção de Salveig. Data de 1928, a publicação de Paixão e Morte de Sidónio, uma das obras mais singulares de Alfredo de Freitas Branco, em que relata com grande realismo o ambiente que se vivia em Portugal nos últimos meses em que Sidónio Pais ainda governava a nação. No fim do verão de 1918, a pneumónica tinha-se instalado no país. Alfredo de Freitas Branco, primeiro visconde do Porto da Cruz, cursava então como aspirante miliciano a escola de guerra, onde a epidemia ceifou algumas vidas. O ditador Sidónio, cuja única preocupação era o povo, esforçava-se para enviar socorros e visitava os locais onde a doença mais dizimava a população, como se fosse o anjo da guarda dos portugueses. O Partido Democrata continuava a fazer tentativas para se guindar ao poder, mesmo depois de se ter conseguido debelar a peste. Há agitação no Barreiro, segue-se igual burburinho no Porto, em Coimbra e em Lisboa. Quando escreve a noite de 14 de dezembro, o escritor exclama: Eu estava na estação do Rossio, nessa noite trágica. Na verdade, como colaborador de Sidónio, e porque habitualmente lhe eram confiadas missões especiais e arriscadas, tinha sido destacado para policiar a estação nessa noite, antes do presidente viajar para o Porto. Quando Sidónio chegou ao átrio, o povo dava vivas de alegria, que foram interrompidos pelo estampido seco de 3 detonações. Como Sidónio caiu ferido, o capitão Eurico Cameira levou-o de imediato para o hospital, onde faleceu. Entretanto, um dos assassinos jazia morto. Um outro fugiu, o homem do capote alentejano, por debaixo dos vagões da linha 5. Mas um deles, José Júlio da Costa, antigo sargento do Exército, com 25 anos de idade, autor dos disparos, foi detido pelo Visconde e pelo seu colega da Escola de Guerra, Moraes Sarmento. Interrogado e preso, seria mais tarde posto em liberdade sem julgamento. Mas, em junho de 1926, foi recapturado perto do Porto, onde se encontrava escondido, por J. Fernandes, sidonista dedicado, tendo vivido até ao fim dos seus dias num hospital psiquiátrico. Este livro descreve ainda as aventuras militares e políticas do Visconde num clima de intrigas e de guerras internas. Retrata competências e arbitrariedades. Registra a ação das juntas militares. Relembra o que foi a monarquia do Norte e a sua queda, que comenta do seguinte modo: não tardou que os monárquicos do Norte, sem apoio do resto do país, com a reprovação do rei e com o golpe de Estado do capitão Sarmento Pimentel, se rendessem. Encheram-se então de militares e civis de todas as classes os fortes e prisões. Os democráticos estavam finalmente na posse absoluta do governo. Discorre alongadamente sobre o regresso democrático, o 18 de abril e o 28 de maio.
A obra literária de Porto da Cruz é muito vasta, como se pode verificar através da consulta bibliográfica e do presente volume. As suas obras denotam facilidade de expressão, inteligência, vivacidade de estilo, elegância na exposição das ideias e na seleção dos vocábulos. Depois da Grande Guerra, tem uma vasta obra publicada que também atravessa a Segunda Guerra Mundial. Portanto, era um homem de uma cultura muito vasta e que acompanhava os acontecimentos políticos permanentemente. Na realidade, esteve em Berlim ao serviço da Alemanha, onde proferiu palestras ao microfone da emissora de Berlim. Participou de um grupo de estudantes universitários e de escritores apelidado os 5 Artistas Vagabundos, em que se incluíam, para além dele próprio, João Cabral do Nascimento, Luís Vieira de Castro, Álvaro Manso de Sousa e Rodolfo Ferreira. Os escritos revolucionários desta tertúlia eram publicados no Diário da Madeira. A este grupo inicial vieram juntar-se, entre outros, Ernesto Gonçalves e António da Cunha de Essa. Mais tarde o grupo dispersou-se por motivos partidários, derivados, nomeadamente, do núcleo organizado do Visconde da Ribeira Brava. Alfredo António de Freitas Branco era sócio da Associação dos Arqueólogos Portugueses, do Instituto de Arqueologia, História e Etnografia de Coimbra e da Academia Brasileira de Ciências Sociais e Políticas de São Paulo. Portanto, este é outro escritor. Outros escritores dignos de ser divulgados são os seguintes: Daniel Vasco Correia da Costa, que nasceu em 1897 e faleceu em 1971. Foi poeta satírico e mestre da gazetilha. Ficou conhecido pela publicação, em 1921, de um belo soneto, A Minha Lavadeira, que foi publicado no Diário de Notícias do Funchal. Um outro escritor, muitíssimo conhecido, foi Horácio Bento de Gouveia, que nasceu em 1901 e faleceu em 1983. Foi professor do ensino secundário, jornalista e escritor. Licenciou-se em Ciências Histórico-Geográficas na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, lecionou em liceus do continente e no Liceu Jaime Muniz, no Funchal. Colaborou em diversos jornais e revistas funchalenses e do continente. Era frequentemente convidado para proferir palestras e conferências, tendo muitas vezes sido entrevistado devido à sua eloquência como orador. Colaborou com a rádio e a televisão sempre que solicitavam a sua presença junto desses órgãos de comunicação social. Pertenceu à Sociedade Histórica da Independência de Portugal. Foi sócio da Sociedade Portuguesa de Escritores e associado do Sindicato dos Jornalistas de Lisboa. A sua produção literária, valiosa e extensa, ultrapassa o período histórico definido nesta obra, pelo que remetemos o leitor interessado em conhecer melhor este escritor para a leitura da bibliografia coligida no final deste trabalho. Maria Teresa de Freitas Branco, que nasceu em 1902, nasceu no Funchal e foi educada em Itália e em Inglaterra. Possuía profundos conhecimentos literários e artísticos. Interessou-se pelos assuntos comuns ao catolicismo. Preocupava-se com os problemas sociais. Colaborou na imprensa católica. Realizou várias conferências, onde revelou a sua vasta erudição. Uma outra escritora foi Sheila Mary Power, que nasceu em 1903 e faleceu em 1971. Descendia de uma família irlandesa que se estabeleceu na ilha, detentora da firma exportadora de vinhos da Madeira Power Drury and Company e de uma casa na Quinta de Ão, onde foram plantadas as melhores espécies de vinhas vindas de todo o mundo. Foi escritora e poetisa. Escreveu poesias de cunho religioso e algumas peças teatrais. Também foi musicista e compositora. Por esse motivo, poderia também escrever-se o seu nome no capítulo A Arte da Combinação dos Sons, neste mesmo volume, neste exemplar que se denomina A Verdade Madeirense e a Grande Guerra.
na verdade, foi uma das maiores musicólogas madeirenses dos princípios do século XX, tendo feito composições para piano, violino e canto, entre as quais se contam, Sangue et de Crib, poema, Lament, poema e música, Invocation to the Dawn, música e poema, O Incredible Beauty, poema e música, e Farewell to Ecstasy, poema e música. Teve como colaboradora Mrs. Marian Shanks, escritora que se interessava por teatro. Organizaram saraus de arte, onde foram levadas à cena peças da autoria de ambas e exposições de pintura nos salões da Quinta da Pedra, no Monte. Fundou uma ordem religiosa católica, cujos estatutos apresentou ao Papa Pio XII, que também lhe autorizou o uso de hábito para essa congregação. Portanto, eram mulheres de muito valor, de muita cultura, muito conhecimento e de muita religiosidade que habitaram a Ilha da Madeira à época. Quanto a Luís Peter Claude, que nasceu em 1904 e faleceu em 1990, formou-se em Engenharia Mecânica e Eletrotécnica na Universidade do Porto. Colaborou em vários jornais e revistas e publicou obras sobre genealogia e heráldica. Para que o leitor possa compreender melhor a obra daqueles escritores que viveram nas primeiras décadas do século passado, é imperativo abrir nesta fase do texto um breve parênteses para relembrar os conceitos literários que pairavam em Portugal no que se prendia com a literatura portuguesa finissecular do século XIX e com a que se ia estruturando nos inícios do século XX. E, portanto, eu hoje não falarei mais sobre poesia madeirense, porque reservo o interesse dos meus audiovisualizers para começarmos no próximo live com o estudo do simbolismo. E depois do simbolismo, que ainda ocupará algum tempo, passaremos a um movimento seguinte, a uma nova vanguarda, e, portanto, com essa nova vanguarda que é o modernismo, penso que acabaremos, teoricamente, o estudo da literatura na Madeira, que é muito vasta, muito bela, e, portanto, para a conhecer melhor, tínhamos, tal qual como a literatura portuguesa, ler as obras, que é o que nós estamos a fazer agora, porque é só um estudo teórico, as obras de todos estes autores, ou de alguns deles, que eu citei. Portanto, por hoje despeço-me, até um próximo live, e começarei a falar do simbolismo na Madeira, que sofreu as influências, obviamente, do simbolismo do continente e da Europa. Então, até uma próxima live, e que tudo vos corra pelo melhor, muita saúde e um bom fim de semana.